Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 4 de agosto a 10 de agosto. Vamos fazer uma leitura geral, também ver a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Lê Rocha, taróloga, reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como a Lê Rocha na web e você também pode acompanhar o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com. Se quiser saber como marcar uma leitura de tarô exclusiva comigo ou outras formas de fazer sua pergunta, entre em contato aqui pelo WhatsApp, veja a descrição do vídeo, está tudo explicado aí. Eu agradeço desde já a sua curtida, a sua inscrição. E vamos lá, vamos começar com a leitura geral da semana. O que o enamorado veio aqui contar para nós, junto com o Pajem de Espadas, isso no âmbito geral e que pode afetar a sua individualidade. Então, é uma semana com decisões difíceis para acontecerem. Isso em todos os ambientes por onde você for, que vai afetar, sim, as relações hierárquicas dos ambientes, fazendo um grande fechamento de ciclo. A gente já vem acompanhando isso nas leituras das semanas passadas, como em um contexto maior da sociedade, estamos vivendo períodos grandes de rupturas, de fechamentos. Então, o que a gente vê a cada semana é uma continuidade. Esse grande fechamento de ciclo, de relações, de esforços, a gente está acompanhando na sociedade em geral. Esse é o movimento das sociedades, é assim que a humanidade vai caminhando. Mas e eu, né? E eu, pequenininha, como é que eu faço para me relacionar com tudo isso? Com essas grandes mudanças que continuam a acontecer. A semana ainda vai mostrar tudo isso. No trabalho, na espiritualidade, gente, falei de mudança, falei de transformação. Dentro disso, acompanhe você também, dentro dos seus conhecimentos da sua área de trabalho, da sua área de especialidade, vá acompanhando como isso afeta a sua empresa, como isso afeta a sua cidade, como essas grandes mudanças de ciclos econômicos, porque é isso que estamos vivendo, uma grande mudança de ciclo econômico. Lembra lá na escola que a gente estudou? Houve o ciclo da exploração, da extração dos bens naturais do Brasil, que continua. Houve o grande ciclo da cana-de-açúcar, houve o grande ciclo da mineração, houve o grande ciclo do café. Agora estamos vivendo um novo grande ciclo, que é o ciclo das tecnologias. Então a gente precisa acompanhar esse grande ciclo. É difícil a gente perceber isso, porque agora estamos no olho do furacão. É evidente que a minha geração, que viveu mais de uma forma mais analógica, viu essa mudança acontecer, mas se parar para pensar, essa grande mudança tecnológica aconteceu já desde a segunda metade do século XX, com força, pelo menos. Esse novo ciclo que estamos vivendo vai trazer muita prosperidade. Sim, é um fechamento, mas é um fechamento que vai nos alicerçar para um novo patamar. Esteja preparada para isso, com trabalho, com dedicação e com inspiração da sua espiritualidade, sim. A gente não vive só na matéria, a gente vive também no espírito. É uma mudança de ciclo também espiritual para todos nós que estamos vivendo agora, nesse momento, neste planetinha redondo. É uma mudança tecnológica, é uma mudança espiritual. Vamos ver mais coisas ainda a acontecer. É só uma inspiração para essa semana. Vamos para a área de trabalho agora. Como então esses grandes ciclos, esse grande ciclo que já vem acontecendo, vai nos afetar? É uma semana que, apesar das dificuldades iniciais, você pode encontrar sim
grandes oportunidades. É curioso, porque não é a primeira semana que isso vem acontecendo. As outras 2 semanas anteriores apontaram para isso. Então, vamos prestar atenção, porque a mensagem insiste a aparecer. A mensagem de que existe sim um grande ciclo se fechando, macro. Um novo caminho se abrindo, completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados, principalmente na área desse novo ciclo econômico geral, mas dentro da sua individualidade está sim apontando para a prosperidade, para um novo caminho. Esteja atenta então a esse novo caminho, não fique parada achando que o que você fazia antes já está bom. É o suficiente, não vai ser o suficiente. Você vai ter que agregar novos conhecimentos. Não importa a sua área de trabalho, em todas as áreas de trabalho. Hoje a gente está vendo a divulgação. Eu estou aqui, por exemplo, divulgando o meu tarô no YouTube. Antes eu trabalhava só presencial, agora não basta. A gente vai deixar de usar o tarô ou outras formas de oráculo na humanidade? Não. Não vai deixar. Isso eu estou sossegada, porque isso faz parte do espírito humano. Lembra que eu falei ali na leitura geral? Acabei de falar, a espiritualidade vai estar junto. Sempre. Mas a gente precisa reaprender a como atuar. A Pandinha veio aí para mostrar isso para gente com muita tristeza. Mas mostrou. Olha aqui a espiritualidade junto. E rupturas. Dizendo o seguinte: você precisa se transformar, você precisa mudar o que você estava fazendo. Se transforma para conseguir novas chances, para conseguir novos trabalhos, para conseguir novos caminhos. Você vai ter que se transformar, vai ter que se transmutar quase algumas pessoas. E sim, ter que mudar de padrão de conceito. Vai ter que mudar, gente. Ah, eu não quero. Vai ter que ter uma nova postura para ter o progresso profissional que você quer ter. Né, Rainha de Paus? Vindo aqui com o Jovem de Paus. Opa, adorei. Rainha de Espadas também. A gente está falando disso, de prosperidade. A gente está falando de uma nova postura para ter novas conquistas, para ter um novo campo de visão. Então, faça isso. Estude, se afie. Olha ela aqui trazendo uma espada afiada, que é a espada afiada do racional, a espada afiada do mental, para que você transforme a sua prosperidade. Então, a dica essa semana é isso para o seu trabalho. Estude para você progredir ainda mais no seu trabalho. E se reinvente também. Principalmente você que está aí parada, se reinvente para conseguir progredir. Combinado? Se precisar de mais informações, entre em contato comigo, porque aí a gente conversa e marca para você uma leitura individualizada. Vamos para a área de família. Lembrando sempre, como eu sempre digo, família é ali quem você determina que assim é. É aquele grupo de origem? É o seu grupo que você formou ao longo da vida? Me conta aqui, quem que você considera a sua família? Fica legal para eu saber também, né? Muito bem, família. Novidades na área de finanças para família e documentos. Ai, gente, tá vendo? A nossa vida não é um armário com gavetas separadas. Numa gaveta é a camiseta, na outra gaveta são as meias. Não. A nossa vida não é assim. Tem informações importantes para você prestar na área de finanças, tá bom, família? Na área de grupo. Será que vocês estão prestando atenção em tudo que tem que prestar atenção? Vocês estão observando tudo na área da vida material de vocês, família? Principalmente financeira? Toma cuidado, porque tem desequilíbrio aí acontecendo. Ah, Alexandra, quem não está desequilibrado na família? Calma, calma. Eu sei, eu sei. Mas tem coisas aí acontecendo que vão ser reveladas. É esse que é o problema. Você não sabia da onde está vindo o desequilíbrio? Vai ser mostrado essa semana. Então te prepara.
Com essa informação é que você vai atuar, é que você vai transformar e vai ser trabalhoso. Pensa que vai ser fácil, não. Essa transformação aí vai ser trabalhosa para você conseguir lutar aí pelas finanças da família por causa de algum desequilíbrio de alguém que não está mostrando tudo que tem que mostrar. Vai ter que chamar na chincha, né? Vai ter que descobrir. E aí, para onde está indo esse dinheiro que eu não estou enxergando? O que está acontecendo? Tá? Olha quantos desastres estão acontecendo no nosso país hoje por causa de problemas de jogos, de dívidas que pessoas não estão contando umas às outras e aí está acontecendo coisas gravíssimas. Gente, a melhor coisa que existe é o diálogo. Não existe situação sem solução. Tenha fé nisso, por favor. Não existe situação sem. Tudo tem solução, gente. Absolutamente tudo uma solução racional. Então, se a verdade vier à tona, dê graças a Deus, porque essa verdade veio para ajudar você. Ah, que maravilha! Essa verdade veio para trazer a calma, a trégua, mas não sem dor. Então, sim, é verdade. É isso o tempo todo aqui, ó. É para trazer uma nova postura, é para trazer essa verdade, a trégua nos conflitos, mas sim, vai ser difícil sim, e vai ter que ser um basta na situação. Vai ter que ser, gente. Então, assim, viver em família é isso, né? A gente tem que se equilibrar em termos emocionais e tem que se equilibrar em termos também financeiros, um dando apoio ao outro. Agora, se alguém aí está escondendo o jogo, da onde está escoando os dinheiros, por que está tendo esses problemas, esses conflitos? Faz o seguinte, em família, vai lá, conversa, dialoga, abre espaço, mas sempre lembrando disso, gente, pode ser uma coisa tão grave, mas tão grave, que não adianta ir com paus e pedras na mão. A pessoa já está ruim o suficiente. Vamos dar apoio aqui para que vocês consigam vencer. E se você acha que isso pode estar acontecendo com alguém que você conhece, alguma família que você conhece, então, sim, manda essa mensagem para essa pessoa no sentido de ajudar, de cooperar. Beleza? Bem-estar. Bem-estar é aquilo que você vai fazer para cooperar com a sua saúde, porque a sua saúde, graças a Deus, é lá com a médica. Você que me escuta aqui do Brasil, graças a Deus estamos com o SUS, nós temos o SUS. Se você está me ouvindo de outro lugar, veja aí dentro das suas melhores condições o que você pode fazer. Aqui é para nos trazer uma inspiração, beleza? Que desgaste está acontecendo na vida de vocês? E é um desgaste emocional, gente. Então, vamos pensar junto. Calma, a gente vai pensar junto. E o que você pode fazer, além de ir na psicóloga, que é a profissional especializada nisso, mas além disso, o que a gente pode fazer para vencer esse desgaste emocional que está tão profundo aí com você? Ou talvez com alguém que você conhece e você vai mandar essa mensagem para essa pessoa para trazer esperança para essa pessoa, porque a gente está aqui em busca disso, de uma esperança. Coisas novas vão acontecer. Ufa, esperança, tá? Tá desgastada emocionalmente, tá cansada, tá, e é muito no emocional mesmo. Nossa. Gente, tiver que chorar, chora, meu amor. Pronto. Falei. Ai, chora. Sabe por quê? Porque a gente merece também. A gente precisa ser forte o tempo todo. Não dá. Não dá para ser forte o tempo todo, gente. Tem que, ó, baixar a guarda. Desabafa. Sabe? Deixa aí, desabafa. Tenta arranjar um tempo para você, para, sabe, 15 minutos que seja, senta no seu cantinho, escuta uma música, desabafa, desabafa, escreve todos os sentimentos ruins que você está sentindo e queima de uma maneira segura, em um lugar seguro. Queima esse papelzinho, é para queimar, não é para você guardar, não é para você mandar para ninguém. Porque esses sentimentos ruins, quando você escreve, você está desabafando, é como se simbolicamente você está tirando isso de você. E aí você queima, então simbolicamente está transmutando, está transformando o negativo em positivo.
Faça esse exercício para você conseguir vencer, porque essa sensação tão ruim, tão negativa, você tem sim, tem a esperança, você tem sim como superar. Olha aqui a rainha vendo dizer para você, rainha não, imperatriz. Olha lá, tá acima de rainha, vindo dizer para você que é possível sim você vencer. Eu sempre vou falar para as pessoas, né, para você, nessa situação, sim, vai atrás do tratamento psicológico, onde quer que você esteja. Vai atrás, tem até online hoje em dia. Se na sua região você não tem acesso fácil à psicoterapia, procura a online. Tem gente que tem mais condições financeiras, gente que tem menos condições, conversa ali com a psicóloga, um valor que seja acessível para você. E também saiba que tudo bem. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Tudo bem, acontece. Isso não faz você menor que ninguém, ok? É você, sim, vai ter condições, acredita nisso, sim, você vai ter condições de vencer essa fase, de conseguir superar, e talvez algumas pessoas vão ter sempre essa condição, talvez um pouco mais depressiva com elas, sempre. Uma característica que você vai acompanhar ao longo da vida, gente. Eu digo isso até porque eu também tenho. Ah, não vou ficar aqui me fazendo de forte, não. Gente, eu também tenho um fio condutor aqui que, ao longo da minha vida, que às vezes eu dá umas quedas em mim emocionais, e aí é com trabalho, com psicoterapia, com pequenos exercícios, com pequenas atitudes. Cada um vai buscar a sua forma de vencer isso e de lidar com isso. E sim, a gente consegue, tá? A gente consegue vencer. E você não tá sozinha, você tá aqui. Vem, passa, eu faço as lives, passa umas tardes aí comigo. Precisa se preocupar, se vai fazer pergunta, se não vai, só fica aí comigo, bate uns papos comigo, a gente fica juntinho, uma dando força para outra. Pode ser? Vamos lá, gente. Amor. Vamos pensar no amor. Vamos pensar no amor. Vamos pensar em coisas boas. Tem gente que tá fugindo, né? Mas tem gente que tá afim de um amor. Então vamos ali saber. Pergunta assim, vou jogar no ar. O que o tarô vai falar essa semana dessa egrégora para o amor, para as pessoas? Isso aqui vamos deixar no ar, para que então você também caminhe para as outras pessoas que você conhece, hein? Olha só, se não teremos encontros espirituais no amor hoje. Encontros de personalidades que estão a fim de sair do mesmo. E vai acontecer encontros kármicos essa semana. Que bênção, acho que Deus está querendo, olha, já que tem tanta coisa aí acontecendo nesse mundão de Deus, vamos fazer um encontrão. Semana do encontrão. Ai, Jesus, para mexer, hein? Para tirar o povo da zona de conforto, trazer aí, olha, mudanças mesmo. É para trazer mudança. Você é uma semana para você sair da zona de conforto na área afetiva, hein? Te prepara. Mas eu já tô junto. Semana para sair da zona de conforto. Eu tô sozinha. Semana para sair da zona de conforto. Que às vezes até tá sozinha também é zona de conforto, tá? Porque novidade vem aí. Vem novidade e novidade para a sua abundância. Eu tô falando de fechamento de ciclo. Gente, tem umas 2 semanas que a gente tá falando de fechamento de ciclo. Mas para trazer, nesse caso, ó, a abundância, a alegrias, a afetividade, a amorosidade. E você interprete dentro da sua realidade, como você preferir, gente. Aqui estou de boa, só passando as dicas para vocês. Que bom, gente. Adorei afetividade, caminhos abertos para esse amor, mas olha. Ai, meu Deus do céu. Gente, é para mudar tanto assim? Pelo amor de Deus, me conta. Meu Deus, mas é para mudar mesmo. E é para mudar pro bem, minha amiga. Tudo que não presta, ó, tchau. E mesmo
vai ser um tchau e bênção daquele gigantesco. Talvez algumas pessoas sintam mais um impacto doloroso de alguns términos ou de algum término de alguma fase. Talvez algumas pessoas que estivessem apegadas àquilo que não estava bom e essa pessoa você não estava entendendo, que não estava bom, não estava querendo encarar a realidade. Semana para encarar a realidade, porque Deus quer coisas maravilhosas na sua vida. Não é para você se apegar à tranqueira, não. Desculpa. Com todo respeito. Porque tem coisa boa para você a caminho, meu amor. Tá? Não é para você se apegar ao que não presta. Desde conceitos até pessoas. Para você se renovar, sim, porque você vai ter coisas boas, sim. E isso aqui ó, ainda vai repercutir. Então, eu sei que eu vou ler isso aqui agora, como eu já li parecido nas outras semanas, e eu sei que eu vou ler de novo isso parecido nas próximas semanas. Porque é um movimento kármico geral. É muito interessante. A Papisa veio aqui também para dizer que isso é um movimento kármico geral. Tem a ver com o karma coletivo. Quando acontecem grandes desastres no mundo, é algo que meio instintivo também do ser humano continuar a espécie. Acho que é de qualquer espécie que tem um corpo animal. Mas nós, seres humanos, não basta continuar a espécie na carne. Nós somos espírito, que temos a carne. Então, queremos o que? Perpetuar por meio das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos amores. É por isso que as pessoas continuam a ter filhos. Pelo amor, tem algum chamamento interior muito forte que faz com que as pessoas queiram continuar a estabelecer suas famílias. Não é assim? Isso faz parte da nossa forma de ser humano, né? Assim, desde que o ser humano está na Terra, continua. Então, temos um movimento geral. Lembra que eu falei lá no começo? Um movimento geral de grandes mudanças, e isso afeta a nossa individualidade também. E isso vai afetar a nossa individualidade como pequenininhos que somos na área do amor, na área afetiva, porque eu acho que daqui a pouco vai ter um boom de nascimentos, hein? Gente, vai ter algum boom de nascimento aí. Estamos para viver um bom. Ixi, Maria, as maternidades vão ficar felizes aí próximo ano, hein? Putz, grila. Haja maternidade agora o próximo ano. Gente, viva o SUS. Vai lá no SUS, toma conta. Presta atenção. Se você não quer, presta atenção, porque tá bombando aí também para quem vai querer ter filhinhos, hein? Tá bombando. Gente, que louco. Amores, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Se chegar até aqui no vídeo, deixa uma figurinha de bebezinho, pronto. Bebezinho, que pode simbolizar novos ciclos também, gente. Calma. Calma, se você já passou da fase de ter bebezinho, pensa assim, novidades no ar, novos ciclos, tá bom? Agenda o seu tarô comigo, acompanha meu programa lá na web rádio casileoca.com, que você tenha uma semana muito próspera, maravilhosa, cheia de saúde, prosperidade, amor. Tchau!